É muito bom, primeiro, estar aqui no meio de vocês, tá certo? Meus irmãos do Texto dos Homens e as irmãs aqui presentes também, né? De outras pastorais e movimentos. E eu fico muito feliz em ver pessoas de diferentes realidades, diferentes idades. Eu fiquei até muito feliz em ver aquela senhora, Reginaldo. Dona Lica. Dona Lica, né? Com a idade tão avançada, Sebastião. E veio aqui na hora da oferta, né? Da gente aqui. Veio colocar, né, sua oferta aqui, e a gente fica muito feliz por ver dos jovens no movimento do Texto dos Homens, né, Eduardo? Você já com seu filho aí no colo, a Dona Lica com a idade tão avançada. E eu acho que a igreja é isso. A igreja, ela é feita da diversidade. Essa diversidade é que dá força à igreja. Vê que coisa interessante, né? Cada um com seu dom, cada um com seu carisma, cada um com sua forma, e o Texto dos Homens é um exemplo disso, né? Nós tivemos aí à frente da coordenação e foi um momento muito rico para mim pessoalmente, pois a gente via que cada um tinha seu dom, cada um tinha sua forma e cada um contribuía à sua maneira. Então estar aqui hoje, para mim, é um orgulho muito grande. E aí eu queria refletir hoje, já que fui convidado aqui para isso, para falar sobre a 9ª Jornada Mundial dos Pobres. Aqui na paróquia é o 3º ano que nós vivenciamos isso, mas na igreja ela já existe há 9 anos. E aí é muito interessante, pois o tema desse ano, Tu és minha esperança. Eu queria que todos repetissem. Tu és minha esperança. Foi um tema escolhido pelo Papa Francisco. Então, um homem iluminado, né, que até pouco tempo esteve entre nós. A Jornada dos Pobres, primeiro eu queria refletir, o que é pobre? Né? Eu acho que tem até um preconceito, Reginaldo, que eu acho muito ruim quando as pessoas falam sobre o que é pobre. Quando a pessoa diz, porque fulano é pobre, o cara vai dizer, pobre é o cão. Não, de forma nenhuma. Veja, ser pobre é você ter uma situação financeira limitada. O cão, como a gente diz, o demônio, o Satanás, ele é desgraçado, ou seja, ele não tem a graça de Deus. É diferente. Mas em nenhum momento nas escrituras fala que o demônio ele é pobre. Ao contrário, quando ele está tentando Jesus Cristo, o que é que ele diz? Olhe para todos os reinos da terra. Todas essas riquezas podem ser suas. Gente, como é que ele é pobre se ele pode oferecer tudo isso? São coisas diferentes, né? Então veja, ele não tem a graça de Deus. Então vamos excluir esse negócio de quando o cara diz, porque fulano é pobre. Fulano tem uma condição financeira difícil. Agora dizer que o cabo, além de ser pobre, ainda é desgraçado, aí é para quebrar. Concorda? Então são coisas distintas, pelo amor de Deus. Vamos parar com esse preconceito, tá certo? E a Jornada Mundial dos Pobres é exatamente para combater os preconceitos e para ir além, combater também as formas e estruturas que formam essa pobreza. É bem verdade que nós temos que ter ações diretas, arrecadações de alimentos. Nós começamos, né, Reginaldo, com o Texto dos Homens, quando a gente era coordenador, nós fazíamos a visita a famílias carentes e depois levava ajudas de cestas básicas, até casas construímos naquela época. Mas, para além disso, e a CNBB mostra muito bem como faz isso, nós também devemos começar a se perguntar, mas por que ainda existe tanta pobreza? Em um país tão rico quanto o Brasil, um dos maiores produtores de grãos do mundo, o até chamado celeiro mundial, nós produzimos muito alimento. E como é que ainda existe tanta fome? Como é que existe tantas pessoas em situação de rua? Como é que existe agora, que nem nós vemos aí, pessoas que não deixam nem sequer o morador de rua passar numa cidade, porque o cara não pode nem passar na cidade. Oxe, quem já viu isso? Tem que matar o cara? Eu tenho um blog, como vocês sabem, e ontem eu coloquei uma notícia muito triste. Tinha um cidadão, morador de rua,
Tava, coitado, dormindo debaixo de uma choupanazinha, assim, de uma, como é que se diz, de uma marquisezinha, né? De frente assim. Um indivíduo chegou no interior de São Paulo, o rapaz lá deitado, o cara olhou o movimento da rua, a rua não estava movimentada, e aí a câmera de segurança hoje, ainda bem, nós temos essa tecnologia, né? E o cara chegou, esfaqueou o rapaz e matou. Veja, ódio puro. Ódio puro. E às vezes nós não matamos assim, mas nós matamos o irmão com o preconceito. Ah, fulano não tem jeito não. Fulano não adianta investir. Nem sequer damos uma chance àquela pessoa para ver se ela vai mudar ou não realmente. Já extirpamos, já separamos ela da sociedade. Veja, e o que eu falava aqui no início de minha fala era o quê? Que a igreja, ela é feita da diversidade. Todos têm seu dom. Eu vi um rapaz ali com violão. Rapaz bem mais jovem do que eu. Eu sou doido para tocar violão. Mas eu não sei tocar nem zabumba, que dizem que é o mais fácil. Meu dom é diferente do seu, né? Mas por conta disso, será que eu mereço ser excluído? Ou você deve ser excluído? Não sei se você tem o dom da oratória como a minha, né? Então, cada um com o seu dom. E a igreja nos mostra que independente de cada dom, independente de cada diversidade, nós devemos tentar continuar a formar uma sociedade mais justa, a amar o próximo. É muito fácil eu amar uma pessoa bem vestida, Sebastião. Você que essa showboy bonita, branca, que eu gosto de usar, né? É muito bom uma pessoa da sociedade. Mas será que eu amo também o indigente? Será que eu amo uma pessoa em situação de rua? Eu vejo e digo, coitado, ver se eu posso ajudá-lo, né? Que nem nós fizemos isso com o Texto dos Homens, quando nós construímos a casa para aquele senhor que estava no meio da rua, Reginaldo, né? Que você foi quem conheceu ele no meio da rua, né? E nós fizemos aquele gesto. Não é para se engrandecer, mas é esse tipo de estrutura, minha gente, esse tipo de chance que a igreja nos chama, através da Jornada Mundial dos Pobres, a vivenciar. Porque isso é o evangelho na prática. O evangelho não é apenas palavras bonitas, não é apenas louvor, não é apenas o tocar o violão ou falar bonito em público, ou na leitura, mas é também no agir, principalmente com os invisíveis de nossa sociedade, principalmente com aqueles que estão à margem da nossa sociedade. Pois ser bom no bom é muito fácil. Ser bom com o bom é fácil também. Agora, ser bom com aquele que está no ruim, com aquele que está afastado, com aquele que está distante, esse é o desafio. Então, a Jornada Mundial dos Pobres, ela vem com esse chamamento. Ela é algo muito forte. Ela é algo que nos traz e nos acende. Veja, o Papa Francisco, que foi quem escolheu esse tema, Tu és a minha esperança, é exatamente para isso. Qual é a esperança que estamos levando? Jesus Cristo é a nossa esperança. Concordam? Então, qual é o Cristo que nós estamos levando? Veja, eu sempre sou muito apegado à origem das palavras. Quando os primeiros cristãos foram chamados assim, de cristãos, lá ainda com São Paulo apóstolo, né? Simplesmente as pessoas que chamaram os cristãos de cristãos, eles queriam dizer que eram outros cristos. Então vejam, era uma forma até pejorativa, uma forma preconceituosa de se referir àquelas pessoas que ali estavam. De dizer, ó, ali são cristãos, é outro Jesus Cristo. Veja que isso também nos traz uma carga de responsabilidade. Cristão é ser outro Cristo. Entendem? Então, como estamos vivendo esse evangelho que pregamos? Esse é o nosso desafio com a Jornada Mundial dos Pobres, né? Romper preconceitos, quebrar paradigmas, ir para onde as pessoas não querem ir, enxergar os invisíveis de nossa sociedade
e viver verdadeiramente o Evangelho. Eu admiro muito também outra pastoral, com a Pastoral da Criança, né, que tem um trabalho histórico aqui em Águas Belas, que é muito interessante, pois vai até essas crianças carentes. Minha gente, eu sou professor. Eu não tenho nada contra a bebida, veja. Beber é normal, até certo ponto. O que é errado é se embriagar altamente, né? Então, na escola onde eu leciono, e aí eu estive falando com outros professores, veja, eu cheguei outro dia numa sala de aula, meninos com 11 anos, muitos lá relatando que estavam de ressaca, que ainda estavam bêbados na segunda-feira. Mas eu vou dizer algo que vai pior do que isso. Eu levei, porque são crianças assim de certa vulnerabilidade, né, social, alguns, então eu peguei alguns livros de minha biblioteca particular e levei para a escola para emprestar para aqueles estudantes que quisessem levar para casa para estimular a leitura. E aí livros clássicos, algumas coisas, alguns livros que estão fazendo sucesso atualmente, de um ambiente de 120 alunos que eu ali anunciei os livros, só 3 levaram. 3 alunas, melhor dizendo. Uma levou alguns livros sobre religião, algumas coisas lá, do Papa Francisco até, e aí trouxe alguns dias depois, e 2 levaram uns livros maiores sobre, um livro até que está fazendo bastante sucesso atualmente, com a Biblioteca da Meia-Noite. E aí essa demorou um pouco mais de tempo. Quando ela veio me entregar, ela foi e falou algo que me chocou. Ela foi e disse: ó, professor, tava as duas últimas que foram me entregar os livros, aí disse: ó, professor, minha mãe brigou comigo porque eu estava lendo. Aí a outra foi e disse: pai também brigou comigo porque eu estava lendo. Disse que não podia ler. Aí eu: não, mas ler? Vocês falaram que era ler? Vocês mostraram que estava lendo um livro? Não, mostramos, professor, mas só que eles disseram que não era pra gente ler, não. Aí, o que me abismou mais foi que depois, aí até uma menina foi, quando a outra me entregou o livro, ela foi e disse: ó, professor, eu queria tanto levar esse livro pra casa. Eu digo: minha filha, leve, agora diga que é do professor, que é pra sua mãe não rasgar, porque senão, que aí ela vai arrumar um problema comigo, né? Aí ela foi e levou. Mas o que eu fiquei mais abismado foi o seguinte, é que essa mesma menina que a mãe brigou, porque estava lendo o livro, eu vi no stories dela, do Instagram, ela com 1 litro de rum, postou 1 litro de rum próximo do meio-dia. Aí eu digo: Ave Maria, você já está bebendo, minha filha? Ela disse: ah, professor, não bebo não é de agora não, bebo faz 3 anos. Eu digo: e qual é a sua idade? Eu tenho 14. E ela estava bebendo em casa. Aí ela foi e mandou outra foto já de outro litro de dreia. Aí eu fiquei imaginando, poxa, ela bebendo em casa com a mãe e a mãe não brigou. Mas porque ela estava lendo um livro, a mãe brigou. Vocês estão tendo noção de quais os desafios de nossa sociedade? Vocês têm essa noção? Eu, como professor, me diga vocês, se coloquem no lugar do professor, o que fazer numa situação dessa? Entendem? Então essa é a realidade da sociedade que muitas vezes alguns de vocês podem até não vivenciar, pois nós vivemos, né, às vezes tem uma vivência de igreja, às vezes nós temos outros amigos que também são da igreja e tal, mas é a sociedade da ponta, que às vezes está afastado da igreja, que às vezes está lá distante, e é com esse povo que nós devemos trazer, mostrar que a realidade não é bem essa. E isso também é ter misericórdia. Isso também é um ato de compaixão. Né, Reginaldo? Com certeza. Então, minha gente, se perguntar frente a essas estruturas, se perguntar frente a situações de injustiça social que nós vivemos, se perguntar como é que a gente tem... Você vê pessoas, né, se nós somos para fora do país, pessoas trilionárias quase, né, com dinheiro já pensando em alcançar Marte, alcançar outros planetas, mas não estão pensando em ajudar um pobre, não estão pensando em matar a fome,
não estão pensando em desenvolver a cura para alguma doença que ainda mata. Doenças banais, como nós vemos aí, a volta agora do sarampo, com os negacionistas das vacinas, né? Com as pessoas que agora não acreditam mais nem em vacina e estão matando o povo. Você não pode tomar mais uma vacina de sarampo, vocês se criaram tomando vacina, eu me criei tomando vacina. Ou estou mentindo? Né? Então esses desafios que nós vivemos, e que quem sofre mais é quem? O pobre. O pobre é sempre a ponta mais fraca, né? É sempre o lado mais fraco. Então que possamos nós aproveitar esse momento da Jornada Mundial dos Pobres para tentar ir além, tentar remar contra a corrente, como diria o Papa Francisco, né? Mais uma vez voltando, e refletir sobre essas situações de injustiça, ir atrás dessas pessoas que muitas vezes carecem do conhecimento básico. Não é de outra coisa, Reginaldo, às vezes é de uma orientação. O quanto não faz a diferença de vocês, em algum momento da vida de vocês, eu também já fui assim, de algum amigo chegar e dizer, olha, Delbrando, melhora nisso aqui. Isso faz a grande diferença, não faz, Sebastião? Ó, Sebastião, eu acho que tu deve melhorar nisso aqui, você não acha não? Reflita aí. Isso também é uma forma de misericórdia. Isso também é pensar no outro. Isso também é ir além. Então que possamos nós vivenciar essa Jornada Mundial dos Pobres, mas não só isso, vivenciarmos esse cotidiano da igreja, com esse olhar de misericórdia para com o irmão e irmã, principalmente, mais uma vez, com os pobres e invisíveis de nossa sociedade. Tá bom? Reginaldo, agradeço mais uma vez o convite, tá certo? Espero que tenha contribuído um pouco com vocês, tá bom? E fico muito feliz sempre em estar aqui. Às vezes distante, mas às vezes perto, mas sempre presente. Obrigado, irmão. Deus abençoe.